Então tá salvando, a gente começou a gravar e agora eu vou mostrar para vocês aí o exercício do lucro real. Então olha lá. Imagine o seguinte, que uma empresa, esse é um exemplo, ela queira recolher trimestralmente. Ela resolveu fazer recolhimento trimestral, tá? Do imposto de renda dela, não tem problema não. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ela quer fazer a apuração do imposto para o primeiro trimestre do ano. 20x1 é do ano de 2000 e qualquer coisa, certo? Que a gente está. Então, primeiro trimestre englobam que meses? Janeiro, fevereiro e março. Se fosse o segundo semestre, é por 2T aqui e assim por diante. Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, a gente tem que fazer o quê? Um levantamento de todas as receitas que a empresa tem. Então, assim, primeiro, qual que é a receita mais importante de uma empresa? Não é aquela receita que ela tem de vendas, as vendas dos produtos, as vendas dos serviços que ela presta? Então, eu coloquei aqui a primeira. Olha. A gente coloca, então, as receitas de vendas aqui. Eu trouxe para vocês no enunciado. A gente tem que fazer esse levantamento, não tem como fugir, tá? Mas como vocês mesmos aprenderam, a gente pode ter deduções em cima das receitas brutas, porque isso aqui é receita bruta. Que tipo de dedução a gente pode ter em cima? Já mostrei, desconto, imposto sobre venda, não é isso? Imagina aqui que eu tive só vendas canceladas. Então, de todas essas 25 milhões que eu ganhei de vendas, eu tive 3 milhões de vendas canceladas. Não tem problema nenhum. Mas eu também tive outros tipos de receitas na minha empresa. Que tipos? Coloquei aqui, ó. Às vezes, receitas de prestação de serviço. Então, assim, um exemplo. Tem empresas que desenvolvem, às vezes, sistemas de TI tão bons. O negócio dela não é ficar vendendo TI, não interessa para ela, tá? Mas às vezes um parceiro convida ela e pede para ela vender e prestar serviços nesse sentido para que ele possa melhorar as operações e dependendo se for um bom parceiro, um bom fornecedor, ela faz isso. Então ela vai cobrar algum tipo de receita de prestação de serviço caso isso venha a acontecer. Isso pode acontecer sim, mas esse é o negócio central da empresa? Não tem problema. Mas se é receita, se está entrando dinheiro na conta dela, ela vai ter que pagar imposto, não tem como fugir, tá? Às vezes uma empresa também tem receitas de aplicações financeiras, se deixa dinheiro rendendo no banco, está rendendo dinheiro. Em cima daquele ganho que você está tendo, você também vai ter que pagar imposto, não tem como fugir. E eu vejo também muitas empresas que às vezes têm imóveis e que alugam. Às vezes alugam galpões, às vezes alugam torres de escritório, o que seja. E esses aluguéis também são renda para a empresa, também são entradas de dinheiro. Então, com base neles, a gente também paga o imposto, não tem como fugir, tá? Então, o que a gente precisa ter de consciente para poder calcular os impostos de uma empresa? Primeiro, ter todas as receitas, como eu coloquei aqui no quadro para vocês, e também saber quanto a empresa tem de custos e de despesas no total, tá? Eu coloquei aqui no enunciado, que eu deixei fixo, que é uma empresa que tem custos e despesas que representam 70% do total das receitas. Ela tem essa estimativa já calculada. Não tem problema. A gente pode, às vezes, pegar a própria DRE em cima da DRE e continuar os cálculos, como vocês viram, não tem problema, tá? É que aqui, para não fazer a DRE, eu estou dando aqui desde o início outros exemplos. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que nós somos obrigados por lei a recolher mensalmente? Não tem como fugir? Então, o que a gente faz aqui? Olha lá. Eu tenho que, todo mês, recolher imposto de renda retido na fonte, tanto que a gente chama de IRRF. Eu tenho que emitir uma DARF específica para imposto de renda retido na fonte, que tem que ser recolhida, tá? Tem um código específico para isso. As DARFs, elas não têm código de barras, você que cria elas vai e faz, né, como é que fala? O pagamento sozinho no banco. E para estimar isso todos os meses, eu tenho que seguir aquela regra que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho que fazer o quê? Uma estimativa do meu lucro para poder arrecadar esses períodos que antecedem o fim do trimestre. Então, como é que a gente faz isso? Para poder fazer uma estimativa do lucro, a regra é fazer 8% em cima de quem? Da receita de vendas, da receita bruta. Está escrito aqui, olha, 8% da receita bruta. É lei, é regra. Então, como é que eu faço os pagamentos de imposto de renda retido na fonte? Que eu coloquei aqui. Primeiro, então, eu tenho que fazer a estimativa de lucro, certo? Quanto eu tenho de receita bruta? Que é o que a lei fala. Minha receita bruta não é 25 milhões? 25 milhões vezes 8% vai dar quanto? 2 milhões. 2 milhões. Ok.
2 milhões é a estimativa de lucro. Então, o que eu vou fazer? Com base nesses 2 milhões, eu vou calcular os 15% para poder reter de imposto de renda, certo? Então, 2 milhões, se a gente multiplicar por 15%, a gente vai ter um total de imposto de renda de 300 mil. Mas além dessa alíquota de 15% que ela é obrigada, não tem como fugir, nós ainda temos que pagar o quê? O adicional. E olha lá o cálculo do adicional. Como é que a gente faz? Então, ó, nós não tivemos de estimativa de lucro. Quando eu falo estimativa, vocês vão ver que esse lucro aqui não vai ser igual ao lucro real. Ela é uma estimativa, tá? Então, o que vai acontecer? Esses 2 milhões, certo? Eles não passam 60 mil, eles não excedem 60 mil. Por quê? Porque olha aqui, a gente não está fazendo do trimestre a arrecadação. Então, se são 3 meses, 3 vezes 20 mil não dá 60 mil? Então, olha lá. Como é que eu faço o cálculo, então, do adicional do imposto de renda, que sempre tem alíquota de 10% do adicional, sempre é 10% adicional. O adicional é calculado assim, então, olha, eu tinha uma estimativa de lucro de 2 milhões, tá aqui, ó. Eu desconto 60 mil base do governo que ele dá de desconto. Então, ó, 2 milhões menos 60 mil dá quanto? 1.940.000. Se eu pegar esses 1.940.000 e multiplicar por 10%, eu vou ver que a empresa vai ter que pagar só de adicional 194 mil. Então, o que vai acontecer no trimestre? Ela já vai ter arrecadado antes, não tem como fugir, 300 mil que eu coloquei aqui para vocês de imposto de renda e 194 de adicional. Somando os dois, ela pagou quanto de imposto de renda retido na fonte? Quando a gente fala retido na fonte, a gente paga antes do fim do mês, tá? Então, ela já pagou antecipadamente para o governo, antes do fim da apuração, ela já pagou antecipadamente 494. É assim que a gente faz. A gente paga a arrecadação em cima da estimativa do lucro que eu falei para vocês, que sempre vai ser 8% em cima das brutas, das vendas brutas, que é regra, tá? É norma da legislação. Então, olha lá. Uma vez que a gente pagou, então, antecipado retido na fonte, no final do período, então vamos lá, no dia 31 de março, porque a gente está fazendo o primeiro trimestre, certo? No último dia de março, a gente então fecha tudo e o imposto também total que a gente precisa pagar, que ainda deve. Então, olha o que eu pus para vocês aqui. Imagina o seguinte. As receitas são as mesmas. Tá vendo que eu não mudei nada do anunciado? Ó, 25 milhões, tá aqui, ó, de receita de vendas, que são nossas receitas brutas, 3 milhões de vendas canceladas, 10 milhões de receita de prestação de serviço, como estava aqui no enunciado, tudo bonitinho. 700 mil de receitas de aplicações no banco e 100 mil de receitas de aluguéis de imóveis que essa empresa tem. Então, aí eu pergunto para vocês. É com base no total das receitas que a gente começa a fazer os cálculos para poder chegar no imposto, tá? Então, o que eu tenho que fazer uma vez que eu sei cada uma das receitas que a empresa tem? Eu tenho que calcular esse total das receitas. Como é que eu chego nesse total das receitas? Olha lá. Eu não tinha 25 milhões de vendas brutas? Eu não tive 3 milhões de vendas canceladas? Então, ó, 25 milhões menos 3 milhões me deram as receitas líquidas de vendas de 22 milhões, certo? Receita líquida de vendas de 22 milhões. 22 milhões mais 10 milhões de prestação de serviços dá 32 milhões. 32 milhões mais 700 mil de receitas de aplicação dá 32 milhões e 700 mil. Mais 100 de receitas de aluguéis dá 100 mil. Veja que eu somei todas essas receitas, claro, tirando as vendas canceladas, e cheguei nesse total de 32 milhões e 800 mil. Bom, é com base nesse total de receitas que aí eu vou tirar os meus custos e despesas para chegar no meu LAIR, que o governo chama de lucro líquido, porque para o governo esse é o lucro líquido da empresa. É uma visão diferente, tá? Para a empresa, o lucro líquido não é esse. Para a empresa, o lucro líquido só vai chegar na hora que nós descontarmos os impostos que nós temos que pagar. Aí é o que sobra para a empresa, certo? Mas na visão do governo, isso não interessa. Me interessa só o que ficou dentro da empresa, certo? De resultado, depois de tirar todos os custos e despesas. Por quê? Porque é em base nesse lucro real antes do imposto de renda, que a gente chama de LAIR, que o governo chama de líquido, não tem problema, que a gente calcula o imposto.
tá? Então, olha lá, a gente tinha um total de receitas, até que todo mundo entendeu, 32 milhões e 800. Tem problema. No enunciado havia colocado, ó, cadê? Que os custos representavam 70% do total de receitas. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Opa, eu coloquei aqui custos de despesas 70% desse total de receitas. 70% de 32.800 deu para a gente um valor de 22.960. Se eu fizer um menos o outro, ó, total de 32 de receita, certo? Menos 22 de custos, eu cheguei aqui num lucro antes do imposto de renda, o nosso LAIR, ou para o governo é chamado de lucro líquido, não tem problema, de 9.840.000. Então, esse é o nosso LAIR, esse é o nosso lucro real. É com base nele que a gente faz os cálculos das alíquotas, tá? No final do trimestre, no final do período da apuração. Aqui nesse caso é trimestre. Então, vamos lá. Com bases nesses 9.840, que esse sim é o LAIR, esse sim é o lucro real, eu vou calcular o imposto de renda. Então, ó, quanto é 15% vezes 9.840? 15% de 9.840 dá 1.476.000. Isso é só o imposto de renda 15%. Mas além dos 15%, eu também tenho que pagar o quê? O adicional. E como é que eu faço esse adicional? Lembra? Olha lá. Eu vou pegar esse meu LAIR, que é o meu lucro de verdade, é o meu lucro real, de 9.840.000, e eu vou diminuir de quanto? De desconto base do governo. Como eu estou fazendo no trimestre, eu vou tirar 60.000. 60 tem que sair, tá? Então, ó, 9.840 menos 60 vai me dar um total de 9.780. Se eu pegar esses 9.780 e multiplicar por 10%, aí eu chego nesse adicional aqui, ó, de 978.000. Então, veja, quanto a empresa deve de imposto de renda com base nesse lucro real que ela teve no trimestre? Ó. Se a gente somar 1.476 de imposto de renda, que é 15%, certo? Mais 978, que é o adicional, 10% sobre o excedente, somos dois, a empresa deve 2.454.000 reais. 2,5 milhões, certo? Mas no slide anterior, ó, a gente já não recolheu na fonte, já não pagou antecipadamente 494? Veja, por isso que eu coloquei aqui, ó, o imposto de renda que eu devo menos o imposto de renda retido na fonte que eu já paguei de 494, fazendo um menos o outro, eu vou chegar no resultado de imposto de renda ainda a pagar, que é o restante, certo? De 1.960. Eu preciso pagar ainda 1.960, porque eu só paguei 494, que foi um valor muito pequeno. Por quê? Todo mundo fala, por que a gente recolhe tão pequeno, professora, e depois tem que pagar essa cacetada de uma vez? Porque a própria lei faz isso. O que acontece? É uma maneira de proteger as empresas de não pagar muito imposto. Por quê? Porque se tiver qualquer problema econômico, qualquer problema de redução, aí o que vai no final do trimestre, né, que ainda vai passar 3 meses, você tem que recolher todo mês, por que eles fazem isso? Porque aí o que acontece? Se realmente a gente tiver problema e a empresa acabar ganhando menos ou lucrando menos daquilo que foi estimado como mínimo, aí o próprio governo não tem que ficar devolvendo muito, porque o problema é voltar dinheiro. Vocês não sabem, na hora que a gente faz o imposto de renda, o que acontece? A gente não vai receber isso só no final do ano, depois, certo? Não é assim? Que demora às vezes 1 ano, 2 anos, às vezes para ele devolver dinheiro. É assim para as empresas também, não muda nada. Então, para não deixar as empresas exatamente descapitalizadas nesse sentido, a estimativa de lucro ela é pequena de propósito, tá? Para a gente não ter esse problema de devolução ao longo do tempo. Bom, então olha, esses 2 milhões que a gente estimou bem menor que os 9.840 que ocorreram de verdade, certo? Então, por isso que a gente tinha um imposto de renda devido, 2.400, menos o que a gente já pagou, chegamos em 1.960 ainda a pagar de imposto, tá? Agora, a contribuição social que eu coloquei aqui para vocês, que é 9%, ó, como é que a gente faz? É só fazer 9% do nosso LAIR, 9% desse lucro que a gente chegou, certo? 9% de 9.840 vai me dar aqui 885.600, tudo bem? Aí o que acontece? Se eu precisava pagar imposto de renda 1.960 e preciso agora pagar de contribuição social sobre o lucro líquido 885.000, quanto eu vou ter que pagar
de total de imposto de renda e contribuição então, social para poder fazer esse ajuste no final do trimestre. É só somar os dois. Se eu somo 1.960 com 85, eu vou chegar num total a pagar 2.845.000 e eu vou ter que pagar obrigatoriamente isso no dia 31 de março. Sempre no último dia do trimestre, último dia dentro do trimestre que está sendo trabalhado, tá? É assim que a gente faz. Então, a gente arrecada antes na fonte, como eu mostrei para vocês, e aí no final do trimestre a gente faz o ajuste aqui e paga o restante. Sempre vai ser assim, não tem como fugir, tá? Por quê? Porque a legislação exige que a gente faça dessa maneira, como ser de outra maneira. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe agora um exemplo para a gente fazer passo a passo comigo no Excel. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou interromper. Vou voltar aqui com vocês. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui de coisa. A Ana Caroline perguntando, a aula passada tá no YouTube? Tá sim, Ana, fica tranquila. A Di também tá. Por que socorro, Débora? Chega aí, olha, me ajuda. Preciso da sua ajuda. A senhora pode passar o número de WhatsApp? Não tem como fazer isso, não tem como tirar dúvidas fora da aula, Débora, só na aula. É dúvidas e sim, algumas pessoas também me ajudam. É claro que eu ajudo, mas o que eu peço, Débora? Faz como todo mundo. Me mostra o que vocês estão fazendo, quais são os valores que vocês estão chegando, de exercício por exercício, mesmo nos passados. Eu ajudo, não é porque acabou as outras aulas que eu não vou ajudar, mas fora do horário eu não consigo fazer isso. Isso não é maldade, nem, como é que eu falo, e nem falta de vontade, tá? É que realmente não há como. Ó, prof, não estou conseguindo ficar na aula, minha net tá horrível, tá caindo toda hora. Não tem problema, você volta, tá? Fica sossegada que a aula de hoje, ela tá gravada. Eu vou começar a passar o exemplo, ó o que vai acontecer. Depois de passar o exemplo, passo a passo, explicar tudo, acho que eu termino isso daqui uma meia, lá pelas 9 horas. Aí eu fico só na hora de tirar dúvidas. Os últimos 40, 50 minutos de aula é para vocês fazerem atividades e tirarem as dúvidas, mas também tirarem as dúvidas de exercícios anteriores. Então aproveita, Débora, sem problema nenhum. Você mostra para mim, se você tiver no computador, você compartilha a tela. Se não, você vai me falando os valores, eu vou ajudando você, tá? Você vai ver que todo mundo consegue, não se preocupa não. Então vamos lá, deixa eu só terminar e aí a gente já vai para as explicações, tá? Então, deixa eu agora mostrar para vocês como fazer esse exercício passo a passo comigo no Excel para fixar. É a mesma coisa, o mesmo exemplo, só que a gente vai fazer com outros dados para vocês poderem ficar craques. Vocês vão ver que esse exemplo que eu vou mostrar, que a gente acabou de explicar e que eu acabei de explicar aí, ele é igualzinho ao exercício da atividade de hoje, tá? Igualzinho, sem tirar nem pôr. Então vamos lá. Deixa eu pôr para compartilhar agora com vocês o Excel para a gente poder fazer aqui, ó. Agora, quem precisa tirar, se vocês ficarem com dúvida da explicação, vocês entram no áudio, viu, gente? Que eu tô fora lá do Meet. Agora eu tô aqui. Então, olha lá. O que eu dei no exemplo de vocês? Ó, um plim, pode falar, tá? O que eu vi aqui no exemplo de vocês? Eu trouxe exatamente o que estava lá no PowerPoint de vocês, tá? Aqui o enunciado. Então, é uma empresa que igualmente está fazendo uma apuração do imposto trimestralmente. Ela vai ter que fazer a arrecadação trimestral, tá? Ela tem um total de receita de vendas de 35 milhões, vendas canceladas no período 4 milhões, receita de prestação de serviço de 15 milhões, receitas de aplicações financeiras em bancos 650 mil e receitas de aluguéis 100 mil reais, tá? Essa empresa também coloquei o mesmo percentual. Cada enunciado, cada exercício vai mudar, mas eu estou mantendo igual para vocês. Essa empresa também tem custos e despesas que correspondem a 70% de quem? Do total de receitas. Está escrito aqui, ó, total de receitas, tá? Mas antes da gente chegar aqui no ajuste, como eu falei para vocês, antes de desenvolver a tabela, a gente tem que pensar em quem? Pensar no imposto de renda recolhido na fonte, tá? Nós pode falar. Já. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver o Excel, gente?
Então vamos lá. Para quem não está conseguindo, às vezes tem dois nomes meu. Uma Suzana que está comigo falando, que você está vendo a câmera, e a outra que deve estar mostrando o Excel. Deve ter duas Suzanas aí na lista. Então clica nas pessoas e tenta colocar o fixo no nome que está mostrando a apresentação. Vê se funciona. Vai lá, Stephanie, se você, ó, isso que eu tô falando na tabela, se você for nas pessoas e ver que eu tenho dois nomes lá, coloca o PIN fixo na apresentação que você vai conseguir ver o Excel. Vê se funcionou. Deixa eu ver. Ó. O que você falou? Olha, tô conseguindo ver, prof. Agora você conseguiu, então tá bom. Tá lá. É sempre assim, tá? Não assusta não, é que acontece. Então agora deixa eu ver o que você falou que eu vou voltar. Pode falar. Sim, é. Esse eu tô dando trimestral para vocês, para fazer igualzinho. Eu não vou exigir o anual, tá? Mas no enunciado ele dá sim. Então, esse também é trimestral, tá? E a gente vai fazer igualzinho o raciocínio. Então, com base nesses dados que a gente tem no enunciado, com base nessas receitas que foram dadas, a gente tem que arrecadar o imposto de renda retido na fonte, antes de tudo, certo? E como é que a gente faz isso? Lembra que eu falei para vocês que antes de tudo a gente tem que fazer uma estimativa de lucro? Quem me lembra como fazer essa estimativa de lucro? Como é que a gente faz o cálculo dela? Por lei, é a regra, eu tenho que fazer 8% em cima de quem? Vou até escrever aqui para você, ó. Em cima de quem que a gente faz estimativa de lucro para fazer o imposto retido na fonte? É para boa da receita bruta de vendas, que é 35 milhões aqui no caso. Gostei de ver. Então, ó, aqui eu vou pôr 8%, só para deixar aqui para vocês entenderem. Vezes 35 milhões. É assim que a gente vai fazer o cálculo da estimativa de lucro. Então, se eu pôr aqui a fórmula, olha, igual 8% vezes, e aí eu clico nesse 35 milhões, que é a minha receita bruta de vendas, estimativa de 2 milhões e 800 mil reais. Esse é meu lucro estimado. Vocês vão ver que quando chegar aqui não vai ser o mesmo lucro, mas é que é em cima dele que eu vou recolher então agora aqui o imposto de renda de pessoa jurídica, que é aqui 100%, certo? E eu também vou ter que recolher o adicional de 10%. Sempre vai ser assim, nunca vai ser diferente, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço o cálculo dos 15%, certo? Do imposto de renda. Eu vou fazer 15% vezes quem? Vezes esse lucro estimado, ó, 2.800. É com base nessa estimativa de lucro que a gente faz o cálculo do imposto de renda. Então, se eu fizer aqui, eu vou fazer assim, olha, igual 15% vezes esses 2 milhões e 800. Deu quanto? 420 mil reais. Tá? E o adicional? Como é que eu calculo? Adicional é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o cálculo do excesso em relação, certo? Ao desconto base do governo e com base nele multiplico os 10%. Então, vamos lá. Eu pego o quê? Essa estimativa de lucro que eu tinha, 2.800, certo? E diminuo de quanto? Quanto é a diminuição que eu tenho que fazer quando eu faço uma apuração de 3 meses? 60 mil, boa, porque a gente pegou 3 meses e multiplicou por 20 mil. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, olha, a tabelinha no próprio Excel para vocês não esquecerem. Para fazer os descontos, como é uma apuração trimestral, eu faço um desconto de 60 mil. Se fosse uma apuração mensal, eu faria um desconto só de 20 mil e aí em diante. Então, ó, eu peguei meu lucro estimado, diminui os 60 mil, que é o valor base do mercado, certo? E multiplico o resultado dessa operação por 10%. Então, olha aqui que eu vou colocar para o cálculo. Igual, abre parênteses, certo? Os 2.800 menos 60 mil, fecha parênteses, vezes 10%. Tá aqui. Então, olha, eu vou até colocar como moeda. Nós pagamos, temos que pagar, arrecadar antes, certo? Na fonte,
420 mil de imposto de renda mais 10% do adicional. Então, pergunto para vocês, quanto nós arrecadamos de imposto de renda retido na fonte antes? A soma desses dois. Ó. Se a gente somar, nós pagamos antecipadamente para o governo 694 mil. Por quê? Porque a gente fez uma estimativa de um lucro segundo a norma, que é sempre 8% vezes a receita bruta, e essa estimativa deu 2.800.000. Então, com base nessa estimativa, que a gente calculou os 15% mais o adicional. Então, a gente já pagou antes para o governo 694. Mas o que vai acontecer? No dia 31 de março, tem que pagar o restante. Isso aqui foi arrecadado antes. Agora a gente vai ter que pagar o resto que falta, tá? Então, como é que a gente faz isso? Agora sim. Agora a gente vai para essa tabela aqui que alguém perguntou, que eu não estava entendendo. Vamos fazer passo a passo para você ver. Então, ó, vamos lá. Como é que a gente desenvolve, então, o ajuste da apuração da arrecadação do imposto? Eu tenho que, antes de tudo, chegar em quê? Num total de receita da empresa. A gente precisa chegar no total da receita. Por quê? Porque eu vou ter que pagar imposto sobre todas as receitas. Veja que a estimativa de lucro é só sobre a receita de vendas, receita bruta de vendas, essa é a estimativa. Mas o pagamento do imposto é sobre o total das receitas. Tem que fazer total das receitas, não tem como. E como é que a gente faz esse cálculo? Quem me ajuda? Sim, sim. Ah. E o que e, e diminui as vendas canceladas. Bom, chega no resultado, é isso aí. Vocês estão vendo que as minhas vendas canceladas, como ela é negativa, eu já deixei aqui menos. Então, eu vou usar a fórmula de somatória do Excel, porque ele automaticamente vai diminuir as vendas canceladas. Então, é isso que você falou, ó. Se a gente somar 35 com 15, nós vamos ter 50, certo? 50 menos 4 dá 46. 46 mais 650, 46.750 com o fim das receitas do aluguel lá de 100 mil, que é o nosso total da receita, é isso aí mesmo. Bom, mas ainda assim a gente não chegou no nosso LAIR, porque a gente só paga imposto com base no nosso lucro real, que é o LAIR, tá? E como que a gente faz para chegar nele? Uma vez que a gente tem o total das receitas, eu tenho que diminuir o total dos custos e despesas, ó. Vou até pôr aqui em negativo para vocês verem, ó. Custos e despesas, certo? Como é que a gente faz isso? Ele fala no enunciado que os custos e despesas representam 70% do total das receitas, então o que eu vou fazer? Igual 70% vezes esse total de receitas, que é 46.750. Então, ó, 70% de 46.750 vai dar um total de custos e despesas de 32.725.000. Tá aqui? Não tem nada. E aí, o que a gente faz agora? Uma vez então que eu tenho o total da receita, diminui os custos e despesas, aí sim eu chego no meu LAIR, ou meu lucro real, que a gente chama, ou o lucro líquido, que o próprio governo chama de lucro líquido, tanto faz. Você vai ver que cada livro fala de um jeito na hora que for fazer tributação. Mas para chegar nesse valor, como é que a gente chega nele? Quem me ajuda? Boa, é isso aí, faz um menos o outro, faz 46 menos 32, que dá 14 milhões. Então, ó, deixei até de azul para vocês, gente, aqui, ó. É com base nesses 14 milhões que a gente vai calcular todo o nosso imposto. Tanto imposto de renda, certo? Quanto contribuição social sobre o lucro líquido. Mas é aqui que a gente vai fazer a base de cálculo, tá? É no LAIR, é no lucro real. Então, vamos lá. Pode falar. Isso. Mas, na verdade, foi 14 milhões. Não, é para fazer um pagamento menor, um recolhimento menor todo mês, para entrar dinheiro todo mês para o governo. No, isso, para depois pagar a grande bolada, exatamente.
tá? É assim sempre. É a legislação, a norma exige que seja feita assim, tá? Então é isso mesmo. Você vê que a estimativa, você mesmo falou, é bem menor do que o que acontece de verdade, mas é feito de uma maneira proposital, tá? Então olha lá. Chegamos então nos 14. Pode falar. Não tem problema. Então olha lá, o total você entendeu? Foi a soma de tudo isso aqui menos as vendas, certo? Tá. Então, o que que a gente fez? Depois do total de receitas, a gente tem que diminuir o que agora da empresa? Os custos e despesas para poder chegar no nosso lucro real. Eu coloquei no enunciado, sempre vou dar, que os custos e despesas eram 70%. Então, olha lá, 70% de 46 milhões, se você for fazer 70% de 46 milhões, vai dar 32 milhões 725 mil. E esse é os nossos custos da empresa. Então, se eu pegar tudo que eu ganhei de dinheiro menos tudo que eu tive que pagar de custos e despesa, aí a gente chega no. Por isso que é 46 menos 32 que deu 14. Pegou? Vezes 70%. É isso aí. Tá? Bom, então agora com base no lucro real a gente calcula o imposto. Então vamos lá. Ó, imposto de renda de pessoa jurídica, certo? A gente tem que pagar 15%. Alíquota fixa, não tem como fugir. Então, como é que eu faço o cálculo aqui? Eu faço 15% vezes quem? Esse Lair, esses 14 milhões. Então, 15% de 14 milhões vai dar 2.103. Só que além dos 15%, nós somos obrigados a recolher o adicional, que é sempre 10%, certo? Agora, quem me ajuda a fazer o adicional? Eu vou fazer assim, olha, igual, eu vou pegar esse meu Lair, que não muda nada, eu vou pegar esse lucro real, que é o que eu tenho de lucro, e diminuir de quanto? Quanto vai ser meu desconto base? Não, não é 20 que eu vou tirar. 20 eu tiraria se fosse mês. E não. Olha lá, eu não estou trabalhando o trimestre. No trimestre, quanto é o meu desconto? 60 mil. Então, vou 60 mil, que é o desconto base do governo. Então, ó, peguei esses 14 milhões, diminuí 60 mil, tá aqui na fórmula, e agora fechei o parêntese, com base nesse resultado, é que eu multiplico os 10%. Claro, olha, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que existe aqui, ó, tanto que eu coloquei para vocês esse slide aqui para vocês. Por lei, todo em valor de lucro, tá? Que exceder, tá escrito aqui na lei, ó, que exceder o valor da multiplicação de 20 mil reais pelo número de meses da apuração, ele tem que ser incidido 10% em cima dele. Então vamos lá. Se eu fizesse uma operação de declaração e arrecadação mensal, como é um único mês, o meu valor base de desconto é 20 mil, porque o valor que exceder, passar esses 20 mil, eu pago 10% de adicional. Mas como a gente está trabalhando trimestral, ó, a gente está fazendo uma arrecadação trimestral. O lucro real, ele é trimestral, ele é anual. É diferente, tá? Como é trimestral, o que que acontece? Qual que é a base de desconto que o governo te dá para você fazer o cálculo? A base de desconto é 60 mil. 60 mil por quê? Porque são 3 meses vezes 20, a regra da lei. Deu para entender? Sempre assim, menos 60 mil. Ó, peguei o Lair, diminuí 60 mil e com base nesse resultado você multiplica os 10%. Sempre vai ser assim, tá? Se for trimestral. Se fosse anual, a gente ia diminuir 240 mil. Sempre, sim, tá? Sempre. Então, chegamos aí no valor de 1.396.000 de adicional. Então, a gente tem, olha, IRPJ, vou pôr aqui, ó, devido. Isso aqui a empresa deve, ó. Vou até deixar em negrito. Quanto a empresa deve? Se você for ver. Ela deve isso aqui, ó, 15%, certo? Mais o adicional. Se a gente fizer, ó, 2 milhões e 100 mais 1.300, a empresa deve no total
3,5 milhões somente de imposto de renda, ok? Mas veja, a gente já não pagou imposto de renda retido na fonte antes, ó. Vou pôr aqui negativo, menos imposto de renda retido na fonte. Já não foi pago? A gente já não fez isso? A gente já pagou 694, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui, olha. Se eu pegar tudo que eu tenho de devido de imposto de renda e descontar o que eu já paguei de 694, aí sim eu vou chegar num total de imposto de renda de pessoa jurídica a pagar que eu ainda tenho no final do trimestre. Vou deixar aqui em negrito, ó. Então, vamos lá. Então, se eu pegar esses 3.500, certo? E diminuir esses 690, já chegou aí. Se eu pegar esses 3.500 e diminuir desses 694 que eu já paguei, eu preciso pagar no final do trimestre somente 2.800.000, porque já foram pagos 694. Pode falar. Aqui, ó, a gente não fez todo o cálculo da estimativa de lucro que a gente pagou antes, retido na fonte? É aquele imposto que a gente pagou antes. Ah, então tá. A gente fez todo o cálculo do imposto que você tem que pagar antes. Então, ó, como é que você faz o pagamento anterior? Você calcula uma estimativa de lucro. Sempre vai ser essa regra, ó. 8% vezes a receita bruta. Nunca vai mudar a regra, tá? Vai dar 2.800.000. E aí, em cima desses 2.800.000, você calcula os 15% e o adicional também. Somos 2, é isso que você pagou de retido na fonte antes. Bom, então continua. Esse é o imposto de renda a pagar, que ainda você está devendo, certo? Mas além disso, a gente também precisa pagar o quê? Contribuição social sobre o lucro líquido. Muito aluno me pergunta, professora, por que o governo chama lá de lucro líquido? Porque para ele esse é o lucro líquido. É com base nele que você paga a contribuição social sobre o lucro líquido, como ele chama, tá? A empresa. Então vamos lá. A contribuição social sobre o lucro líquido, ela também tem uma alíquota fixa, sempre 9%. Vai ser 9% em cima de quem? Quem me ajuda? Boa, que é o meu LAIR, que é esse aqui, ó, 14 milhões, tá? É isso aí. Então, eu vou fazer igual 9% vezes 14 milhões. Fala. O que é quebrada? Centavos? Pode dar centavos. É que aqui tá tudo bonitinho, mas pode dar, fica tranquilo, tá? Vai dar para vocês, pelo RA vai dar. Aí só usa 2 casas depois da vírgula. Tem muita gente que acha 3, 4 casas depois da vírgula. Eu falo, não precisa, só 2 casas depois da vírgula. Bom, então minha contribuição social vai ser isso, 9% em cima desses 14 milhões, deu 1.262.000. Então, quanto eu tenho um total, ó, de IRPJ e CSL a pagar? Quanto a empresa ainda deve? Que ela deve colocar lá. Deixa eu colocar isso aqui em negrito. Qual que é o total, então? Deixa eu descer mais um. De imposto de renda, certo? E contribuição social a pagar que a empresa ainda tem. Como é que eu chego nesse resultado? Boa, soma 2.800 com 1.200, que é aqui, ó. 2.800 de RPJ a pagar, mais a contribuição. Então, ela tem um total ainda a pagar no final do trimestre de 4.068.000 reais. Tá? É assim que a gente faz o ajuste. Veja, aqui nós pagamos antecipadamente. Deixa eu tirar isso aqui que tentava. Tudo bem. Aqui nós pagamos antecipadamente o imposto de renda retido na fonte, tanto que ele entrou aqui para ser descontado depois, certo? Com base no que já tinha sido com base no que tinha sido calculado do total para pagar. Mas é sempre assim, a gente faz o imposto de renda retido na fonte antes, depois monta a tabela e no final ajusta, faz um menos outro para saber quanto a gente tem que pagar ainda no total no fim do exercício,
Então, o que eu vou falar para vocês? Tire um print, ó, tira uma foto. Tira um print dessa parte que depois vocês me entram aqui no vídeo para falar que já conseguiram. Pelo menos parte dessa tabela aí para ajudar. Fixo? Não, fixo tanto os 9% quanto os 15% do imposto de renda. É fixa, Leica, tá? Nunca vai mudar. A não ser que formem uma nova lei, que eu duvido, mas é fixo. Sempre. 8% da receita bruta, não do total da receita, só da receita bruta. Bom, vocês já tiraram foto? Então agora tira aqui também, ó, do cálculo da IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. Tira e manda aí para o grupo. Que aí eu vou sair rapidinho daqui. O que eu vou fazer? Aí eu vou explicar para vocês como é que seria uma arrecadação anual. Veja, a gente não vai calcular, eu não vou exigir isso de vocês que precisaria ter computador e eu sei que não é todo mundo que tem computador. Então, o exercício de hoje ele é só esse trimestral, tá? Deu para tirar foto aí? E colocar no grupo? Eu não consigo ver, então eu vou interromper. Daqui a pouco a gente volta pra cá. Eu vou aguardar no Meet para ficar com vocês aqui. Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Olha lá. Deixa eu ver. A Débora falando, professora, a senhora poderia fazer essa atividade com um dos RAs de algum aluno? Ou pegar um número parecido do RA? Porque eles vão dar quebrados. Não, não tem problema que dá quebrado, ô Débora. Deixa com centavos, não vai mudar nada, é só fazer um menos o outro. A Stephanie falando o seguinte. Nem sei como vou fazer essa idade, porque não entra na minha cabeça ainda. Até o balanço patrimonial eu consegui com muito esforço mesmo fazer, sabe? Mais DRE ainda. Gente, você vai conseguir, você vai ver que é mais tranquilo. A gente vai fazer passo a passo. Não tem problema que você está tentando da semana passada, hoje é outra semana, Stephanie. Aguenta o tranco que você vai conseguir fazer até o final, você vai ver, tá? Débora, não tem problema do RA, fique tranquila, isso eu te garanto, tá? Você só usa as duas casas depois da vírgula, não muda nada. Não é porque muda inteiro, não tem de diferença. Alguém entrou no áudio, pode falar. Já gravei a aula de hoje, deixa eu até desligar, peraí. A aula de hoje, gente, já tá gravada. Começa